O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como um tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células de seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas ressurgem como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e de fuga do interesse do perdão. Indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de agressividade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fonte de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama feminino, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas, infartos brutais. Jesus referiu-se ao fato sintetizando magistralmente na sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um conforme as suas obras. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa da série Iluminação, ou melhor, Meditação à Luz do Dia. Hoje nós estamos falando do nosso 22º programa. Doenças autoimunes. E falaremos também
de auto-perdão, que é a cura, ou o início da cura nesse processo. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, todos vocês são a razão do nosso existir. Porque se existisse vocês, internautas e telespectadores, e se não existisse a Aline Gonçalves, o César Ayala, para operar os instrumentos para chegarmos até vocês, quase nada aconteceria. Mas se não existissem os equipamentos, e graças às empresas parceiras, aos amigos que colaboram, temos os equipamentos. Temos o estúdio, temos a internet e a possibilidade ainda de expansão com as emissoras parceiras, com vocês compartilhando, curtindo, comentando, convidando outros a fazer parte dessa família. Por isso estamos aqui para estudarmos esse tema tão polêmico e nós passamos por ele também. E você pode falar, mas você é muito egoísta. Praticamente pegou todas as dores do mundo para você? Até certo ponto, sim. Mas eu aprendi com Emmanuel na obra O Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo é filho do orgulho. E com Confúcio, o sábio da China antiga, que o alicerce de todas as virtudes, o alicerce essencial de todas as virtudes é a humildade, que Sócrates soube exercitá-la magistralmente. Só sei que quase nada sei. A frase não é só sei que nada sei. Saber a gente sabe alguma coisa. Mas só sei que quase nada sei. E é o que está com Renato Teixeira na obra Tocando em Frente. Quase nada sei, ou dependendo do assunto, nada sei. Estou começando agora. Mas sei que cada ser compõe a sua história e cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Está lá também nesta obra magistral, Tocando em Frente, cuja letra é uma psicografia de Renato Teixeira, entre 1 e 2 minutos, segundo Almir Sater, e a música, a melodia de Almir Sater. Esses dois mestres ou médiuns missionários das mensagens que iluminam consciências. E vocês viram na leitura, que é de Joana de Ângeles, algumas situações dessas doenças autoimunes. Poderíamos falar em detalhes, mas a nossa proposta, e vocês já perceberam em quase todo o nosso conteúdo, porque estamos trabalhando com o conteúdo desse livro, O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. Para quem está acompanhando pelo livro, a página que lemos foi a 313 e adentramos na 314. E conteúdo também da obra de número 2, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Se o primeiro é uma viagem do átomo ao anjo, o segundo é a transformação do ser onde ele está, de sal da terra em luz do mundo. Não é uma viagem. É de sal da terra à luz do mundo. Mas não é não tem crase. Então eu estou me transformando de algo menos nobre em algo enobrecedor. Mas eu não preciso mudar de esposo, mudar de esposa, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país. Não. Eu preciso mudar de comportamento. Por isso que o próximo programa, Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Está ficando mais claro a ideia? Então venha cá. Vou dar uma distância para você olhar um pouco de mais longe. Então vamos lá. Se Alzheimer, Parkinson e derrame cerebral, conforme falamos hoje, os AVCs, podem ser curados com visualizações. E foi a segunda etapa dessa jornada de 30 etapas. Em 6 paradas, em 5 paradas.
5 módulos. Cada 6, chega no final, volta no início. Se não entendeu, não adianta prosseguir. Pode prosseguir, mas não terá o êxito que teria se tiver compreendido o primeiro módulo. Aí passamos, mudamos de nível e vamos subindo. Então falamos desses 3 estágios, mas tem vários outros que nós chamamos doença. Se eu colocar no singular doença autoimune, eu vou falar da fibromialgia. Ela só vai expressar de vários modos, mas é sempre a mesma. Fibromialgia é uma dor moral, é uma dor na alma, que quando se inicia ainda não refletiu no corpo. Mas dependendo dos excessos cometidos, podemos chegar aos AVCs, aos derrames cerebrais. Se eu me sentir um nada, um ninguém a partir de certa idade, ou só porque me decepcionei, fracasso aparente, insatisfação comigo ou com o meio, se eu pensar que eu sou um nada, um Zé Ninguém, eu começo a construção do senhor Alzheimer. Mas se fizer um uso indevido de certas partes do corpo, os excessos também, de certo modo, ou até o não exercício, começa um mecanismo de atrofiamento ou de exaustão da energia, começa um enrijecimento e a dificuldade de locomoção. A isso chamamos o senhor Parkinson. Mas se a autopunição, a autoculpa for tamanha, nós podemos dar o nome de esclerose múltipla. Eu vou dilacerando o encapsulamento das células nervosas de tal modo que vai complicando toda a gerência do próprio corpo. Mas se a coisa for mais ferrenha do que isto ainda, de ter ódio, porque tem pessoas que têm ódio de si mesmas, como nós já tivemos, de não gostar do próprio nome, coisa parecida, chegamos ao estágio de construir ela, esclerose lateral amiotrófica. E assim poderia dizer essas outras, o diabetes é autoimune, todas essas doenças que vimos ali, o câncer, hipertensão, desequilíbrio na tireoide, eu falo o que não devo ou não falo o que devo, qualquer desequilíbrio no instrumento fonador, qualquer desequilíbrio, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é o mau uso da palavra. Ou as palavras são malditas ou ditas mal, gerando morte, segundo Eurípides Barçanufo, ou as palavras benditas, ditas bem, gerando cura, gerando vida. E para Emmanuel também, em Vinha de Luz. O falatório maligno gera morte, mas as palavras benignas geram vida. Então, de modo que o exercício para a cura dessas doenças autoimunes já fala, eu estou destruindo o meu próprio sistema de defesa autoimune. Um dos casos, a AIDS, síndrome da deficiência ou da imunodeficiência imunológica, ou síndrome da deficiência imunológica adquirida, ou da imunodeficiência.
Quer dizer, todo o meu sistema imune é destruído e não morremos de AIDS. Qualquer vírusinho da gripe que encontra todo o sistema desarmado, se achega e começa a reproduzir. E sabemos que não são os vírus, nem bactérias, nem micróbios, nem vermes. Eles existem para sustentar o organismo. Mas assim como aconteceu no Amazônia, ou no estado do Amazônia, do Amazonas, não perceberam e os búfalos, a manada foi crescendo, até chegar a uma quantidade que ficou inviável. Teve que autorizar o extermínio da maior parte da manada. Assim como em algumas regiões, os porcos selvagens, os javalis. O nosso triplo etérico, o modelo organizador biológico, como nós já falamos, constituído de 3 dimensões. A dos princípios vitais que geram a vida, do fluido vital que nutre a vida e da energia vital que organiza e mantém a vida, está aqui para ajudar esta vida. Agora, dependendo do excesso na alimentação, o éter químico que deveria assimilar, de acordo com a capacidade de metabolização do organismo, um X, assimila X mais Y. Ele não dá conta de fazer isso e leva energia em excesso, ou levaria energia em excesso, e para ajudar nessa seleção para ficar o suficiente, o éter vital é sacrificado para ajudá-lo e ele se prejudica depois no processo de criação, porque falta operários para a criação. E quando usamos o sexo em desalinho de forma selvagem, descontrolada, por não saber a função real da energia criadora, o energismo do éter seguinte, que é o luminoso responsável pelos sentidos, vem ajudar a equilibrar este setor. E aí nós perdemos a visão, a audição, a sensibilidade do tato, olfato, paladar. E quando não usamos bem os nossos sentidos, enxergando o que não deveria, registrando pela audição o que não deveríamos, tocando de forma descortês, usando o olfato, o paladar, etc., prejudicamos a criação da gerência do automatismo para a melhor manutenção da própria vida. Então, esses excessos são destruidores mais até do que a escassez. Porque é fácil aprender a viver com o mínimo. E se irmos mais além, aprender a viver com a luz, com o ar, com a água, se não tiver alimentação suficiente. De modo que doenças autoimunes começam por autoculpa, autopunição, autoflagelação, lamentação, queixas sistemáticas, ódio, mágoas, ressentimentos. Tudo isso vai gerando o que vocês viram. Diabetes, cânceres e vários outros mecanismos autopunitivos. E como esta energia que nós chamamos princípio vital é para ser carreada para a geração da vida na célula. E se for mal utilizada, perdemos essa nutrição, mesmo antes de chegar na célula, se não soubermos receber a alimentação, a mastigação e etc. e tudo mais.
E assim faltará o elemento nutridor e a célula começa a adoecer. E não chegará energia para ajudar na organização e manutenção da mesma. E ela perde a gerência. E perdendo a nutrição, a possibilidade de alimentação, de gestação de novos cenários. E a governança, agora é que o vírus entra, porque está abandonada. Não foi ele que provocou isso. Não foi a bactéria. Não foi verme, nem micróbio, nenhum desses pequeninos. Eles achou uma fábrica abandonada. E eles querem crescer. E já que não tem ordem, não tem equilíbrio naquele ecossistema, ele começa a carreira solo. Assim também é com a célula cancerígena. Ofertamos mágoas, ressentimentos, ódios, tristezas, ansiedades, alimentos indevidos, e elas são bombardeadas de tal forma que nós perdemos o controle, e ela se alimentou desses elementos deletérios, e revoltadas conosco, começam a fazer uma rebelião, um motim. E a isso chamamos tumor, ou tumores cancerígenos. Graças ao nosso conhecimento de medicina, desde o Egito, que já estudamos medicina. Depois, na Grécia, na Indochina, na Índia, e até poucas encarnações atrás. Sabemos o que é um processo cancerígeno, antes que ele ecloda no físico ou quando começa a dilacerar o físico. Quando alguém ainda está pensando que é apenas uma degenerescência óssea e não sabe o que está por trás. Ou quando aparecem lesões no cérebro, anunciando o que virá na sequência. Pequenas cicatrizes ou pequenos tumores. E cessando a causa, desaparece o efeito. Foi o caso de todos os processos conosco. A medicina ainda não tem olhos de ver, porque conforme colocamos no nosso livro, no capítulo 9, com Ramatiz, as origens do câncer, trata-se de um bacilo psíquico, não registrado pela instrumentação humana. Eles não têm mecanismos ainda para fazer isto por aqui. E por não ter esses instrumentos por aqui, não sabem tratar o próprio câncer, porque querem tratar o efeito e esquecem de tratar as causas. Como 2 nobres médicos cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, 2 físicos quânticos, que provaram, como oncologistas, que 92% da cura do câncer está no auto-perdão. Podemos receber o auxílio da medicina dos terapeutas em 8% de estímulos. Mas, tratando o efeito, não cura o câncer. Agora, a causa não está no físico, mas sim na essência consciencial em desalinho no que nós chamamos inconsciente, ou no mundo das sensações, das emoções, dos sentimentos, etc. Então veja, pois, com Ramatiz em Fisiologia da Alma, a página 331 de nosso livro. O câncer no homem não fornece a possibilidade de se identificar, no momento, um agente infeccioso propriamente físico e passível de ser classificado
pelos laboratórios do mundo. Não se trata de um micro-organismo de fácil identificação pela terminologia acadêmica, pois é um bacilo psíquico, só detectável, por enquanto, no mundo astral, e que se nutre morbidamente da energia subvertida de um dos próprios elementais primários, criadores da vida física. É o que nós chamamos lá no início de matéria mental. Se o pensamento está em desalinho, por isso, disciplina do pensamento e reforma do caráter é a sequência. Pensamento em desalinho, emoção desgovernada, subverte esse energismo, transforma esta força criadora em destruidora. Então, para nos curar de todas as doenças autoimunes, começa-se pelo auto-perdão e culmina com o auto-amor, para chegarmos à auto-iluminação. Assim, nos curaremos das causas. E cessando a causa, desaparece o efeito. Fica esse recadinho para vocês pensar a respeito. Não precisa acreditar em mim. Eu só sei que nós nos curamos de todos os processos. 16 processos diferenciados. Um na estrutura cerebral, outro na estrutura muscular, nunca tinha percebido isso antes, onde toda a estrutura muscular infeccionar e vai dilacerando-se aos poucos, depois na estrutura das articulações, depois na própria estrutura óssea, depois na coluna vertebral e em várias outras partes, como no fígado, na própria vesícula petrificada, necrosada, e etc, etc, no sistema linfático e etc. Graças ao nosso conhecimento que tivemos acesso para a confecção do livro e desse trabalho fora do corpo, estudando a vida em sua origem, compreendendo a sua natureza, a sua destinação. Podemos chegar ao estágio de estar há 26 anos sem medicação de espécie alguma. Porque em ciência médica a única coisa que sabemos é que não temos certeza de coisa alguma, se estudamos só o efeito. E ao mesmo tempo, a única certeza que temos é que medicação alguma, nem do mundo físico, nem do mundo espiritual, cura coisa alguma, alivia efeitos. E a do mundo físico, a alopática em especial, alivia um efeito e provoca vários desequilíbrios. Não é maldade. É porque o ser humano ainda não entendeu, conforme a síntese de Emmanuel, e já finalizando, que a cura nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soro ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, em nossa própria personalidade ou em nossa essência consciencial e na natureza. A medicina do futuro terá que ser puramente espiritual, estudar o espírito em sua completude, como fizera Dr. Calais, conforme está registrado na Revista Espírita de Allan Kardec, 1864, no mês de junho. Como médico, eu buscava a causa das enfermidades no ser moral, no desequilíbrio moral. E curando o ser moral, sarava o físico. Era assim que ele fazia. Fica a dica. Com tudo que falamos nas etapas anteriores, e agora temos mais essas informações, com a oração, as visualizações, todos os exercícios, nós podemos agora programar com ideias enobrecedoras, com planos de futuras ações benéficas, nos vendo saudáveis, em equilíbrio,
curados, assumindo novos comportamentos, novas responsabilidades, nos curaremos de todas as enfermidades, pois todas não são criações de Deus, mas frutos da ignorância do ser. Na busca destes saberes, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Paz profunda a Aline Gonçalves, internautas e telespectadores, emissoras parceiras, empresas parceiras, colaboradores solidários, fraternos de todas as instâncias. Deus os abençoe grandiosamente. Namastê.